Sejam todos bem-vindos, bem-vindas aí a mais uma live de aquecimento que antecede aí a nossa formação em analista comportamental, que começa agora, dia 27, próxima segunda-feira. Faltam 7 dias aí para a nossa formação. Começa dia 27 de janeiro, vai até o dia 2 de fevereiro. E essas lives de aquecimento é justamente para te ajudar a você chegar mais preparada, mais preparado, te alinhar até o dia da nossa formação. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, começamos lá na segunda-feira da semana passada, a gente traz um novo conteúdo, onde um conteúdo é sobre uma oportunidade que pode te ajudar a você acelerar ainda mais os teus resultados para você faturar R$ 5.000 por mês com a metodologia de análise DISC, ou um obstáculo que vai conseguir aí te ajudar a você não ter que passar por ele, ou diminuir, de repente, alguns conflitos que podem surgir, alguns percalços que podem surgir, até você chegar aos R$ 5.000 por mês. Então, nesse tema de hoje, o tema dele é justamente esse. Como você consegue criar uma carteira de clientes fiel e transformar sua análise DISC em uma fonte de renda. Então, vamos lá. Meu nome é Luiz Vicente, eu sou o idealizador dessa nossa formação gratuita. Essa é a nossa 26ª formação que eu venho aqui e realizo para vocês. Só lembrando, essa não é a formação gratuita ainda. Ela começa na próxima segunda-feira, às 20 horas, horário de Brasília. Só que, antecedente a ela, a gente vem realizando lives de aquecimento. Uma às 11 horas, horário de Brasília, e outra às 20 horas, horário de Brasília. Na parte da noite, a gente traz um aluno, que ele vai contar uma história de sucesso sobre os resultados dele com essa metodologia. A gente já trouxe aí alunos que tiveram, no mínimo, R$ 5.000 de faturamento através dessa metodologia. E hoje à noite, eu vou estar trazendo a Sônia Alves, vai compartilhar um pouquinho com a gente a sua experiência, como ela conseguiu aí chegar com um único cliente, um faturamento de R$ 98.000, onde ela incluiu também a análise DISC, e ela cobra, para vocês terem uma ideia, R$ 1.000 por um relatório com uma devolutiva. E ela vai bater um papo comigo hoje à noite, às 20 horas, na live de hoje à noite. Então, gente, gratidão por vocês estarem aqui junto comigo. Se puder, já escreve aí nos comentários aí teu nome, de onde você é, para poder conhecer um pouquinho mais. E vamos lá, para a gente iniciar aqui. Antes da gente entender como criar uma carteira de clientes fiel, é importante a gente saber o que é essa metodologia, de onde ela vem, como ela surgiu. Então, essa metodologia DISC, nós desenvolvemos ela no final de 2017, e ela é baseada em uma teoria que existe há quase 100 anos, que é de um psicólogo, PhD, doutor também, advogado, que é William Moulton Marston, que ali, por volta de 1928, ele lançou um livro chamado As Emoções das Pessoas Normais, que é esse livro aqui. Ó. Lógico, traduzindo em português, em 2014, mas esse livro aqui fala justamente sobre essa teoria de William Moulton Marston, onde ele dividiu o nosso comportamento em 4 fatores: dominância, influência, estabilidade e conformidade. Ele viu que todos nós temos esses 4 fatores comportamentais, porém, a gente tem 1, 2 ou 3 que ele se prevalece mais, ou seja, ele aparece mais dentro do nosso comportamento. E ele não tem a ver com a parte de patologias, ele não tem a ver com a parte das nossas emoções internas, ele não tem a ver, por exemplo, com a parte de fobia, ele não consegue descrever a personalidade de uma pessoa, ele descreve a nossa forma do nosso comportamento, baseado nas reações que a gente tem com as informações externas. Ou seja, quando a gente tem algo que vem da parte externa para a gente, alguma informação, algum contexto, baseado na nossa estrutura comportamental, a gente tem uma forma de pensar e temos uma forma de agir. Então, William Moulton Marston diz que 50% do comportamento que a gente tem hoje, a gente tem baseado nas nossas correntes hereditárias, ou seja, dos nossos ancestrais. E os outros 50% a gente vai adquirindo ao longo da vida. E aí construindo um comportamento que é único. Vou falar mais sobre isso na aula 1, no dia 27, na primeira aula da formação gratuita. Eu vou explicar bastante sobre isso. Pontos fortes, pontos de melhorias de cada um desses 4 subfatores. Quer dizer, de cada um desses 4 fatores. Então, dito isso, o primeiro passo para você conseguir ter clientes fiéis é você saber o que você vai trabalhar com eles. Qual o método você vai trabalhar? Vou trabalhar com a metodologia de análise DISC. E aí o cara pode perguntar, que metodologia é essa? Ela é baseada na teoria de análise DISC. Então, baseado nessa metodologia, é o primeiro passo para você trabalhar com o seu cliente. Muitas pessoas conhecem essa metodologia de análise DISC voltada para a área de gestão de pessoas e voltada para a área de, especificamente, recrutamento e seleção.
Então, muitas pessoas que conhecem o DISC conhecem apenas para a parte de recrutamento e seleção. E a gente vem aí, ao longo dos últimos quase 5 anos, trabalhando nessa metodologia muito além de um RH, muito além de uma gestão de pessoas. Eu tenho alunos que aplicam em diversas áreas. Inclusive, já trouxe alguns aqui semana passada para vocês. Vou trazer aqui essa semana também alunos também que aplicam DISC em outras áreas. Só que para você conseguir captar clientes e ter clientes fiéis, a primeira coisa que você tem que fazer é qual é o tipo de cliente que eu quero atender. Tá? Então, você precisa descobrir qual é o seu público-alvo. Quando você descobre o seu público-alvo, você consegue ter mais assertividade na comunicação com esse público, com esse seu avatar, vamos dizer assim. Então, por exemplo, quem é o meu público-alvo, Luiz Vicente, para poder vender as minhas formações do DISC? São profissionais que já são da área do desenvolvimento humano ou pessoas que desejam, aspiram, têm interesse na área do desenvolvimento humano. Então, essas pessoas, elas são o meu público-alvo. E daí, baseado nas compras que eu já fiz, baseado nas pessoas que já, quer dizer, as compras que eu já fiz, né, que eu já vendi, as vendas que eu já fiz, na verdade, do DISC, as pessoas que já se inscreveram para a formação gratuita, eu começo a perceber um tipo de avatar, um tipo de uma persona, vamos dizer assim. Que a maioria das pessoas que vêm conhecer o nosso conteúdo, no mínimo, 75% delas são mulheres, no mínimo. Geralmente, tem entre 35 e 54 anos de idade. A maior parte dos meus alunos tem essa idade. Geralmente, esses alunos, eles são ali ou graduados, ou têm pós-graduação, ou estão ali próximo de terminar a graduação. Geralmente, esse é o público que geralmente gosta desse tipo de conteúdo que eu ofereço para eles. Então, identificando esse meu avatar, eu consigo trazer o conteúdo mais alinhado com o que eles são, com o que eles buscam, com o que eles desejam. E automaticamente eu consigo atrair esse público quando eu trago para ele algum conteúdo que ele entende que é relevante para ele. Então, não é você sair dando tiro para tudo quanto é lado, querer pegar todo tipo de cliente. Não. É você definir quem você quer atender. Eu tive uma reunião no sábado agora com uma aluna de uma consultoria que eu fiz. Ela falou assim, Luiz, eu trabalho com empresa, estou há poucos meses lá nessa empresa, mas eu vejo que eu quero que eles me vejam de tal forma que não é simplesmente uma colaboradora, mas alguém que quer agregar, alguém que quer crescer lá dentro também, quer fazer carreira lá dentro também, e não ser alguém apenas para fazer apenas o que tem que ser feito ali. Mas quero que eles me vejam como uma pessoa que está sempre em busca de crescimento, de melhorias, de buscar realmente aprender na empresa e também agregar também com os meus conhecimentos ali na empresa. Por quê? Porque ela tem todo o material que a gente tem, de material do DISC e de outros materiais que a gente tem, que ela é nossa aluna, que ela queria se destacar. E aí, conversando com ela, eu mostrei para ela alguns diferenciais que ela pode fazer para poder mostrar isso para a gestão dela, para a pessoa que está acima dela. Então, quando você tiver, por exemplo, a definição do seu cliente, você precisa conversar com esse cliente. Como é que você conversa com esse cliente? Trazendo para ele conteúdos que ele entende que agrega para ele. Então, quando eu faço isso, eu consigo trazer ali para o meu cliente uma assertividade maior na comunicação com ele. Não é só uma pessoa que está ali jogando um conteúdo para ele, não. É uma pessoa que está chegando ali e está trazendo para ele um conteúdo de valor. Um conteúdo que está agregando para ele. Com isso, eu consigo ter mais assertividade com ele. Então, quando eu faço isso, eu trouxe aqui para vocês, quando vocês se inscreverem para a formação gratuita. Pessoal, responda aqui essa pesquisa, dá uma olhada nessa pesquisa, porque eu pergunto lá para vocês quais são os principais desafios que vocês têm, quais são as dores que vocês têm hoje, as dificuldades que vocês têm hoje, com que vocês trabalham, o que vocês desejam alcançar com esse material. Então, a mesma coisa eu faço quando eu fecho com o cliente. Eu pergunto para ele, olha, qual é o teu objetivo com esse material? Como tu acredita que eu posso te ajudar? Qual a tua necessidade hoje? Tu já conhecia antes esse material? É a primeira vez? Dá uma olhada aqui no relatório. Verifica se é isso que você busca. E aí, quando eu faço isso, eu trago na percepção do meu cliente o quê? Um atendimento diferenciado. Eu não estou trazendo ele como mais um no meio da multidão. E exatamente esse é o primeiro ponto que eu falo, que se você quer criar uma carteira de cliente fiel, você precisa mostrar para ele que ele ali é um cliente único para você. Que ele é um cliente que você ouve, que você conversa, que você escuta as necessidades dele, que você verifica junto com ele o que ele precisa fazer para poder acelerar ainda mais os resultados dele. Então, o primeiro passo que eu falo é trate para o teu cliente a percepção que ele ali tem um atendimento diferenciado. Quando você faz isso, você mostra para ele que ele ali é exclusivo.
Dito isso, você começa, a partir dali, trazer para ele a percepção que ele é uma pessoa especial. E isso já traz ali o primeiro passo, que eu acredito, que faz com que ele seja uma pessoa fiel para você. Eu, particularmente, tenho alguns clientes que eu já atendo, que esses clientes, sempre que necessitam de novos créditos, de novos materiais, eles me consultam, eles entram em contato comigo, eles me procuram. E isso acontece justamente, eu acredito, pela forma que eu trato eles. A mesma coisa acontece, por exemplo, com os meus alunos do DISC Advanced. Vocês estão aqui, estão inscritos, para quem já se inscreveu, na nossa formação gratuita, que vai acontecer do dia 27 até o dia 2. Mas, de repente, você está vindo pela primeira vez, está conhecendo aqui o nosso trabalho, você não conhece quem é Luiz Vicente. Mas os meus alunos do DISC Advanced, que é do meu curso mais avançado, que eu vou liberar depois da formação gratuita, para cada um que está ali, eu anoto o telefone dele na minha agenda, eu vou lá e dou as boas-vindas para ele dentro do meu curso, eu mando mensagem dentro dos grupos, eu estou sempre disposto ali para ajudá-los. Então, eu trago para eles uma percepção de pertencimento. E eles estão pertencendo agora, a partir de agora, de um grupo que eles sabem que o que eles precisarem, eles podem entrar em contato comigo. Com isso, eu acredito que traz para eles um senso de participar, pertencer a um grupo, pertencer a uma comunidade e ter acesso direto ao dono do negócio. Eu vejo muito por esse lado. Então, esse é o primeiro ponto. Antes de começar aqui com vocês, eu estava anotando aqui algumas coisas. Caramba, quais são os 4 pontos principais que eu acredito que faz com que a gente consiga trazer carteira de clientes que sejam fiéis? E aí eu trouxe aqui esse primeiro ponto. Segundo ponto, é importante você buscar, na verdade, no seu mercado, na sua região, ou através mesmo de redes sociais, os preços que os seus concorrentes cobram pelo mesmo serviço que você faz. Porque o cliente, gente, cada vez mais, ele busca ali na internet, ele entra em contato com os seus concorrentes. Então, é importante você saber que você tem um preço competitivo, você tem um preço que é justo, e você tem um preço que traz para o seu cliente a sensação que automaticamente você está ali cobrando um valor que é equiparado com o mercado. Não é um valor totalmente inflacionado, ou até mesmo um valor totalmente fora da realidade dele. Quer dizer, da realidade que o mercado cobra. Porque pode parecer para ele que você está vendendo algo que não existe, que você não vai entregar, que você vai enrolar. Como também não pode ser um preço muito fora do que o mercado cobra. Então é importante você pesquisar a questão de preço. Por exemplo, quando eu fui abrir a minha primeira formação do DISC Advanced, eu comecei a pegar todas as empresas no mercado que eu tinha acesso para poder verificar a questão de preço. Qual é o teu preço? Só que não é só preço, é você verificar como é aquela entrega. Porque, por exemplo, nós temos um relatório que no Brasil, nas minhas pesquisas, está entre os 3 relatórios que têm mais páginas dentro do sistema. O nosso, pelo menos nas minhas pesquisas. Eu só conheço mais 2 empresas que têm relatórios com quantidade de páginas ali próximas da nossa. Só conheço 2. A nossa é a terceira. Nas minhas pesquisas, na verdade. Então, o que é que acontece, gente? Quando a gente verifica isso, se o nosso preço tiver um preço justo, mas que para a pessoa do outro lado, ela consiga dizer assim, olha, mas eu conheço alguém que tem um preço menor, eu conheço alguém que tem um preço mais barato. Você precisa trazer para o seu cliente que você respeita, que você entende, mas trazer os seus diferenciais. Estou vendo aqui a Edneia Nóbrega. Saudade de suas aulas. Olá, Edneia. Que bom te ver por aqui. Seja bem-vinda, tá? Professor top. Valeu. Estou vendo aqui a Isabela também, lá de Belo Horizonte. Seja bem-vinda, Isabela. Então, olha só. Você precisa saber que o seu preço, ele também tem os seus diferenciais. Por exemplo, o nosso. Eu deixo claro para o meu cliente que o nosso relatório tem 27 páginas, o relatório completo. E o intermediário tem 10 páginas e o básico tem 1 página. É 3, mas na verdade eu digo 1 porque tem a capa e tem a contracapa. Só que olha só, quando eu trago para o meu cliente, eu digo, olha, o nosso relatório, ele fica no valor de R$ 97,00. R$ 97,00, com 27 páginas. Então, se você conseguir, no mercado,
alguém que tem a mesma quantidade de páginas ou próximo dela, um valor mais barato, eu te dou o meu 0,800. Como assim? Porque eu sei que não tem. Se tiver uma que surgiu agora, sei lá, essa semana passada, mas é algo que eu estou sempre pesquisando. Então, eu tenho que deixar a sensação para o meu cliente que ele está fazendo a melhor escolha. Agora, tem momentos que ele pode dizer assim, olha, mas, vou dar um exemplo de vocês, vamos dizer que a Edneia Nóbrega vai fazer uma análise comportamental de Isabela. A Isabela diz assim, ô Edneia, vê só, mas eu fiz uma pesquisa, e eu via outra empresa também fazendo esse relatório, e o preço dela, ela cobra R$ 400. Então, o preço está R$ 500. E eu verifiquei que vocês usam o mesmo sistema, a mesma metodologia. E aí, eu fiquei assim, meio sem saber, será que vale a pena? Será que eu vejo com aquele outro? Então, nesse primeiro momento, você não pode, por exemplo, bater de frente com o cliente. Ah, mas é porque eu é isso. Você não pode bater de frente para o cliente, porque senão você perde a venda. Porque naquele momento que o seu cliente está ali buscando, está ali contratando, está passando com você sobre uma possível finalização de uma compra, você precisa gerar com ele o quê? Conexão. Você precisa trazer para ele o que a gente chama de rapport, sintonia. Se ele traz para você uma informação, que essa informação é uma objeção, você precisa, no primeiro momento, entender, olha, eu entendo que nas suas pesquisas você encontrou uma pessoa que vende R$ 100 mais barato do que o nosso. Eu te entendo. Né? E eu, no teu lugar, também estaria o quê? Pesquisando, porque a gente sempre tem que estar buscando realmente como o mercado está se comportando de preço, até para a gente mesmo não estar sendo ali lesado, sendo enrolado. Eu te entendo isso e te parabenizo realmente por você ter feito isso. Eu, no teu lugar, realmente faria a mesma coisa. O nosso relatório, aí você traz o quê? Os seus diferenciais. Você entende, tá? Mas você não apoia. Ou você apoia, mas você não concorda. Apoiar olha, eu te apoio, eu te entendo, mas eu vou te trazer aqui algo diferente. Só que você não precisa falar a palavra mas, porque quando eu falo mas, ou se, ou e, eu simplesmente quebro o rapport com ele. Eu estou desconsiderando o que ele falou. Então, se o teu cliente chega para você e fala que o preço que ele encontrou é mais barato do que o seu, eu diz, olha, eu te entendo, eu entendo o que você está falando, eu entendo, faz sentido você fazer a busca. Você verificou se o material que ele está sendo cobrado tem essa mesma quantidade de informações, tem a mesma quantidade de páginas, porque mudam bastante sistemas para sistemas, isso muda. Aí, se ela te falar que foi a mesma coisa, foi o mesmo relatório, a mesma quantidade de páginas, você traz os seus diferenciais. E aí, gente, cada pessoa é única. Cada pessoa é única. Então, cada um tem os seus diferenciais. Por exemplo, eu nunca faço comparações do meu concorrente com o meu produto. Eu sempre falo, olha, todo mundo tem os seus diferenciais. O mercado dá para todo mundo. O que eu posso falar é do meu produto, do meu sistema, do meu material. E é o que eu digo para vocês. Nunca tentem banalizar ou descredibilizar o teu concorrente. Você não precisa fazer isso, tá? Porque sempre vão existir pessoas melhores que você e pessoas que são um pouco mais abaixo de você. Então, nunca queira ser o alto bolacha do pacote ou querer ser melhor do que todo mundo. Mas a questão do preço é um ponto crucial dentro de uma fidelização do cliente. Você tem que trazer para ele a percepção que ele está tendo um preço justo com um produto muito acima do que o que ele está pagando. Por exemplo, vai vender o relatório para ele. Qual bônus você pode dar para o seu cliente? Que esse bônus, na percepção dele, ele tem um valor agregado maior do que o valor que você está pagando. Então, qual seria esse bônus? Quando você fala qual seria esse bônus, você consegue trazer para o seu cliente muito mais assertividade e mostrar para ele que você está junto com ele. Então, eu tenho clientes que trabalhavam antes com outras marcas que eram meus concorrentes e que hoje estão trabalhando comigo. E clientes, não é clientes ali de qualquer um cliente, não. São clientes grandes, clientes nacionais, clientes, inclusive, alguns internacionais, que usam o nosso sistema, usam o nosso relatório, o mesmo sistema que vocês têm acesso, que antes tinham com os meus concorrentes. E me procuraram, me pediram orçamento. O que eu fiz? Primeira coisa, atendimento diferenciado. Eu falei, olha, vamos marcar uma reunião, até para poder ver a necessidade de vocês, esse meu sistema consegue atender vocês,
E eu cheguei lá, apresentei todo o sistema, mostrei um relatório, dei um relatório para eles em forma de bônus, mostrei todo o material. Feito isso, vamos à questão de preço. O que é que eu faço? Eu já sei o preço que o mercado cobra. Por quê? Porque eu pesquiso. Então, segunda parte, como é que eu faço? Eu vou lá e monto uma proposta e eu mando uma proposta onde nela vai estar o preço do meu serviço, mas além do preço, eu vou estar mostrando para ele os benefícios que ele vai ter ele fechando comigo. Então, por exemplo, lá atrás, eu fechei uma vez com a farmácia Pague Menos um treinamento de liderança comportamental com o pessoal dos gerentes e subgerentes do estado de Pernambuco. E na época, eu incluí o DISC. Então, o que é que eu fiz? Eu primeiro mandei a proposta e eu falei o seguinte: se vocês fecharem essa proposta, na época eu cobri, não lembro se foi 3 ou se foi 5 mil reais por um dia de treinamento. E eu fechei 8 treinamentos com eles depois, né? Mas primeiro foram 3 mil, ou foi 5 mil, não lembro agora o primeiro. Sei que eu fechei o primeiro, o que é que eu coloquei para eles? Olha, eu consegui colocar até 24 pessoas, e aí tem o seguinte: se vocês fecharem esse treinamento, eu vou dar de bônus para vocês um relatório de perfil comportamental para cada um dos participantes, e eu vou fazer uma devolutiva em grupo. E no final, depois, né, 2 dias depois, eu vou mandar um breve resumo de três linhas no máximo sobre cada um dos estilos comportamentais dos gerentes para a alta cúpula lá da farmácia. O que é que eu fiz com isso? Eu mostrei para ele que só o relatório com a devolutiva eu já cobrava R$ 580. Só o relatório mais a devolutiva. Isso na época, gente, 2016 ou foi 2017, não lembro agora exatamente o ano. Então, quando ele soma, vamos dizer, R$ 500 vezes 20, já dá ali R$ 10 mil. Assim. Só que eu estava cobrando 5 do treinamento. Então, só o bônus valia muito mais do que o preço do treinamento. E aí, o que eu falo para vocês? Preço é algo que você não precisa pensar assim, caramba, será que está muito barato? Será que está muito caro? Você tem que cobrar um preço justo e que esse preço, além do preço, você tem que trazer para o cliente o quê? Valor. E quando você traz esse valor agregado, o preço deixa de existir. Você tem que trazer para o cliente que ele não está comprando o preço. Ele está comprando o quê? O valor agregado por aquilo que ele está adquirindo. E aí, esse valor agregado tem que ser um valor mais alto do que o preço que ele está pagando. É uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos: olha, não chega para o cliente já vendo o relatório completo. Dá para ele uma isca, dá para ele uma degustação, mostra para ele o material, e depois tu faz a venda. E aí, junto com a venda, traz o benefício para ele. Qual benefício você pode dar? Mais encontro? Mais 10 minutos a mais? Mais um material diferenciado? Mais um resumo? Mais um encontro daqui a 15 dias como bônus? O que você pode dar mais para o teu cliente? Aí só você pode fazer. Essa é a segunda parte que eu acredito que faz um grande diferencial com os meus clientes. Eles têm um preço justo, um preço diferenciado, eles têm um valor agregado por aquilo que eles estão recebendo, e automaticamente eles não olham o preço, eles olham o valor que eles estão pagando. Porque o valor que eles estão pagando é muito mais barato do que o que eles estão ganhando. Então, preço é um segundo ponto. Terceira coisa, qualidade do serviço. Como assim, Luiz, qualidade do serviço? Você precisa trazer para o seu cliente um mínimo de profissionalismo daquilo que você faz. Como assim? Ah, Luiz, eu faço as minhas devolutivas da minha casa. Eu não tenho escritório, não tenho consultório, não tenho clínica, eu não tenho espaço. Eu não tenho como alugar um espaço para poder fazer uma devolutiva no primeiro momento. Então, cuidado. Quais são as ferramentas que você vai usar para fazer esse trabalho? Se for online, por exemplo, eu estou em Pernambuco. Eu estava vendo aqui que a Isabela colocou aqui agora há pouco Belo Horizonte. Vamos dizer que a Isabela está lá em Belo Horizonte. Eu estou aqui em Pernambuco. Estou aqui no meu escritório, tem aqui minha estante, bonitinha e tal, beleza. Então, dito isso, eu preciso ter cuidado que, Luiz, eu não tenho um estante como essa. É só a parede branca, eu estou aqui no meu quarto. Tenta mudar a câmera para ela ficar ajustada de um ponto que não apareça outras coisas que você acredita que, em vez de ajudar, vai atrapalhar. Por exemplo, você está no seu quarto. Cuidado para não aparecer tua cama. Cuidado para não aparecer teu guarda-roupa. Por quê? Porque isso traz para o outro lado algo que não é profissional, que não tem uma qualidade profissional. Então, tenha esse cuidado com o teu cliente. Então, toda vez que você for fazer uma reunião com o teu cliente, chega para o teu cliente ali
e traz uma qualidade, primeiro, sua, do ambiente que você está. Segunda, mostra para o teu cliente que aquele material que ele está adquirindo é um material de qualidade. Não é, por exemplo, tem gente que diz assim, Luiz, eu vi uma análise DISC na internet gratuita, eu vi uma planilha de Excel, eu vi um PowerPoint, eu vi um PDF que tem lá um relatório DISC. A gente preenchia ali e gerava um relatório. Gente, isso não é DISC. DISC, a teoria DISC, tá? Ela não existe em PowerPoint e em Excel, só através de sistemas. Porque existe todo um estudo por trás do relatório para gerar esses gráficos, para gerar essas informações. Tem todo um estudo por trás baseado na teoria de Marston. Então, não tem como você, no Excel, você gerar uma planilha e dizer que aquilo ali é DISC. Agora, eu pegar, por exemplo, 25 adjetivos, colocar um abaixo do outro. 25 adjetivos da dominância, 25 da influência, 25 da estabilidade, 25 da conformidade. Se for fácil dessa forma, eu baixo somar os 25 e eu verificar qual foi que deu o mais alto, qual foi que deu o mais baixo. A dos 25 deu 15 mais alto, então esse aqui é o predominante. Se fosse assim fácil, todo mundo fazia. Eu lá atrás me disseram que o DISC era um PowerPoint onde eu botava A, B, C, D. E no final dizia qual dos quatro tinha mais a ver comigo. Aí no final aparecia um lobo, uma águia, um golfinho, um tubarão, e me falavam que aquilo ali era DISC. E eu acreditei. Eu confiei no que me falaram. Até que eu cheguei a oferecer para algumas empresas, e teve um que chegou para mim e falou assim, isso é o DISC? Isso é o DISC que você fala? E eu fiquei lá muito envergonhado, porque o dono lá conhecia realmente o DISC verdadeiro, e viu que realmente eu estava meio que achando que sabia algo. E ele chegou lá e me deu um baile, para não dizer assim, um rela, para mostrar realmente o que é análise DISC. E a partir dali eu disse, realmente, eu vou estudar, vou pesquisar, porque eu me senti meio que delubriado, me senti meio enganado com aquilo ali. Então, o que, é que eu quero dizer para vocês? Cuidado com a qualidade do teu serviço, não só da tua entrega, mas também que o teu cliente tenha entendimento que ele está tendo acesso a um conteúdo de qualidade. Então, vocês que estão se inscrevendo para a formação gratuita, vocês estão tendo acesso gratuitamente a um sistema personalizado para vocês. Não é um sistema de Luiz que vocês usam o meu sistema. Não, o sistema é de vocês. A minha equipe, meu desenvolvedor, preparou um link onde dentro desse link vocês fazem o cadastro de vocês. Vocês é que colocam o nome, vocês é que colocam o e-mail, vocês que preparam todo o material. E aí, quando você cria o seu próprio sistema. E dentro do sistema, você faz toda a personalização do nome que você quiser, do e-mail que você quiser, os dados que você quiser colocar lá. E aí, todos os relatórios que forem gerados dentro daquele sistema, ele é de vocês. Não é meu. Como assim, Luiz? Não é eu que vou lá mexer nele, não é seu. Você só vai pagar ali dos créditos que você comprar no futuro. E quem paga não é você, é o seu cliente quando você vende para ele. Então lá você compra, por exemplo, um relatório completo a R$ 97,00. E você vende, no mínimo, a gente indica a R$ 300,00. Então, quando você faz isso, você mostra para o seu cliente a qualidade do seu serviço. Porque não é um PowerPoint, não é uma planilha de Excel, não é um PDF. Gente, é um material de qualidade. É um sistema que, na hora que ele responde ali, na frente dele, gera um relatório de 27 páginas, se você autorizar. Se você não quiser, ele não vê. Se você quiser, ele vê. Você consegue, dentro do sistema, vocês não sabem ainda disso, mas dentro do sistema, vocês conseguem criar um único link e mandar para 1.000 pessoas, para 10.000 pessoas, e elas mesmas vão preencher isso dentro do sistema. E você tem autonomia dentro do sistema para que elas vejam o resultado, ou não. Você tem autonomia para que você veja o resultado, ou não. Você tem autonomia para que uma terceira pessoa veja o resultado, e elas não vejam. Então, vocês não sabem disso ainda. Mas tudo isso mostra a qualidade do serviço que tem dentro do sistema de vocês. Ele tem várias possibilidades. Inclusive, uma delas é vocês estarem aqui comigo e o sistema está vendendo sozinho para vocês. Uma pessoa pode pegar o link que você colocou, por exemplo, na sua bio, se inscrever, preencher o questionário, ter acesso a um relatório básico ali, e ali já tem um chamado, um CTA, para ela te comprar, e ela pagar, e você receber a notificação.
Isso tem já no sistema de vocês. Só que vocês não sabem ainda como chegar até fazer essa funcionalidade. Isso aí, por exemplo, eu vou ver se der tempo, eu falo sobre isso na formação gratuita. Por quê, gente? Porque é um conteúdo mais avançado. Então, eu preciso me ligar aqui, porque se deixar, eu vou dar muito conteúdo, e vocês não pegam uma coisa nem pegam outra. Mas o que eu estou tentando mostrar aqui para vocês? A qualidade do serviço que vocês têm na mão de vocês com esse sistema. A Érica falou aqui, estou feliz com todas as informações preciosas que está passando, é algo que é raro de encontrar. Gratidão, Érica. Érica, depois coloca aí, qual a tua área de atuação? Primeira vez que você participa da nossa formação gratuita? Eu lembro que eu estava lembrando que eu já tive em outras lives aqui junto com a gente. Então, gente, terceiro passo é a qualidade do seu serviço. E por último, que é o quarto passo, quer dizer, a quarta parte, é manter-se por perto. Como assim manter-se por perto? Para você criar uma carteira de cliente fiel e você conseguir transformar a análise disso aí em uma fonte de renda, não é só você, por exemplo, ter um atendimento diferenciado, ter um preço diferenciado, ter qualidade no serviço. Não é só isso. Para mim, eu entendo que você precisa ter o que a gente chama de follow-up. O que é follow-up? É, estou perto, mesmo estando distante. Por exemplo, eu tenho um cliente que é da China, eu tenho um cliente que é de São Paulo, eu tenho um cliente que é de Minas Gerais. Exemplo, Isabela falou aí, não sei se ela está aqui ainda ao vivo, ela falou aqui que ela é de Belo Horizonte, por exemplo. Semana passada, eu recebi um e-mail do pessoal do Sebrae de Belo Horizonte, pedindo para renovar o contrato com eles. Eles fizeram um contrato comigo ano passado, beleza, mas eu estava sempre ali por perto, sabendo que estava tudo bem, estava precisando de algum suporte, de alguma ajuda. Eles têm um sistema igual vocês têm. E aí, com o sistema, eles vão lá e às vezes geram o relatório deles, para os clientes do Sebrae. Aí ela entrou em contato comigo e disse assim, Luiz, eu vou precisar fazer a renovação do contrato. Tu tem interesse? Eu tenho, porque eu estou sempre me mantendo por perto. Aí tem aí a JIT Express Brasil, que é uma transportadora que faz aquelas entregas da Shein. Para quem compra roupas da Shein e tudo mais da China, eles são da China, estão no Brasil desde 2021. Não lembro agora quantas filiais tem no Brasil, mas eu acho que é mais de 70. Só no meu sistema, eles têm mais de 60 analistas com acesso ao meu sistema. Mais de 60 profissionais de RH da empresa deles, que eram as filiais, que têm acesso ao nosso sistema. Só que eu estou sempre me mantendo por perto do responsável geral, por perto do pessoal. Por quê? Porque eles estão ali, estou vendo aqui agora, 78. Eu tenho 78 pessoas que têm acesso ao nosso sistema da JIT Express. Porque a gente sempre se mantém por perto. Tá? Esse é o outro ponto. Eu tenho também o Banco Sicoob, lá da Bahia. Eu tenho o Banco Sicoob de Brasília, que usa o nosso sistema. E lá no Banco Sicoob da Bahia, lá de Gandu, acho que é Gandu, se não me engano o nome da cidade, eu falo com a Cristiane Neiva. Desde 2022, se não me falha a memória, que ela usa o nosso sistema. Então, sempre que ela precisa, ela entra em contato com a gente, compra novos pacotes de créditos, está sempre ali antenada, mas eu estou sempre perto também, dizendo, que precisar, estou aqui à disposição. Então, quando a gente fala manter-se por perto, não é estar lá toda semana falando com o cliente, querendo vender para ele. Mas não, perguntando se está tudo bem, se está precisando de algum suporte, se tem alguma novidade, informar para ele. Ou seja, manter-se sempre por perto. Isso faz com que você consiga trazer um cliente fiel, ter uma carteira de cliente que cada vez mais ela vai se acumulando, ela vai crescendo, para que você possa estar transformando isso em uma fonte de renda. Para você estar em outros clientes, e esses clientes que você está atendendo aqui, está sempre trazendo para você uma constância de renda para você. Eu, particularmente, gente, eu estou trazendo para vocês aqui a minha experiência de vivência prática dos clientes que eu atendo. Agora, não é clientes que eu atendo diretamente com essas empresas, foram pessoas que fizeram a formação gratuita, se identificaram, gostaram, entraram em contato com a gente, pediram um orçamento para essas empresas. Como eu tenho pessoas que fazem o seguinte, vem para a formação gratuita, participa, se identifica e compra. E aí, depois que faz a compra, entra em contato com a gente e fala assim, Luiz, manda uma proposta para a empresa que eu trabalho, eu acho que eles têm interesse, eu trabalho na determinada empresa, sempre também acontece isso.
Então, foi assim que eu consegui a JT. Foi assim que eu consegui, por exemplo, o Roldão Atacadista lá de São Paulo, que usa o nosso sistema. Foi assim que eu consegui o Banco Sicoob. Foi assim que eu consegui a RGB. Não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui o nome certinho para eu te falar errado. Cadê? Para não falar errado o nome da empresa. CGB. Eles têm mais de 5 mil colaboradores e eles trabalham, por exemplo, vamos dizer, tem a energia da sua casa. Aí tem aqueles profissionais que fazem a entrega do papelzinho da energia, ou faz o medidor, ou aquela pessoa que, quando você tem um problema de energia, você entra em contato, e é eles que atendem, então eles fazem essa contratação. Eles são uma empresa terceirizada, que geralmente, no meu estado, a minha energia, uma boa parte é com eles. Só para vocês terem uma ideia. Então, eles trabalham com isso. E eles usam o nosso sistema para fazer esse recrutamento. Então, cada empresa tem os seus diferenciais, mas a gente sempre se mantém por perto. Eu confesso a vocês, eu não tenho nenhum histórico com alunos, nem tenho entrevista com alunos sobre esse assunto diretamente. Então, quando eu criei esse tema de criar uma carteira de clientes fiéis, eu pensei, eu poderia chamar algum aluno para vir aqui e contar a experiência dele. Mas eu disse, não, vou contar a minha experiência. Porque eu acho que baseado nessa minha experiência, do que eu tenho hoje, do que eu venho construindo, eu acho que isso vai ajudar as pessoas que estão chegando agora a saber, então o que é que eu tenho que fazer para poder, quando eu atender um cliente, quando eu for buscar novos clientes, o que é que eu tenho que fazer para poder conseguir ter lá na frente uma carteira de clientes, indicação de outros clientes. Então, esse é o conteúdo que eu queria trazer aqui para vocês. Se você que está aqui junto com a gente ainda não está inscrito na formação gratuita, na descrição aqui do vídeo tem um link de inscrição. Você clica, se inscreve e entra no grupo de WhatsApp que vai aparecer depois que você se inscrever. Lá na descrição do grupo tem um link para você já criar o seu sistema, gerar seu relatório e ter acesso também a 20 créditos que é para gerar o seu relatório e de mais outra pessoa. Tá? E essa semana, hoje faltam 7 dias. Acredito eu que na próxima quarta-feira, se der tudo certo, eu vou liberar para vocês uma nova comunidade, que é um grupo de WhatsApp que eu chamo de comunidade, onde dentro desse grupo eu vou colocar as pessoas que estão interessadas realmente em ter faturamento de 5 mil reais por mês. Como assim, Luiz? Porque, gente, está chegando muita gente por aqui. Temos aqui, nesse momento, mais de 3 mil inscritos na nossa formação. Mais de 3 mil. Só que eu sei que muitas pessoas só estão interessadas no certificado. Só interessadas no certificado. E aí eu quero separar o joio do trigo. Eu quero separar quem realmente veio para fazer 5 mil reais em faturamento com o DISC ou aqueles que só vêm em busca de certificado. Se veio só em busca de certificado, vai ter umas tarefinhas para você fazer. Como assim, Luiz? Como assim tarefa? Você tem que criar o seu sistema. Você tem que gerar seu relatório. Você tem que ter acesso a essa apostila. E essa apostila eu vou liberar ela dentro dessa comunidade. Na próxima quinta-feira, se der tudo certo, quarta ou quinta-feira eu vou liberar lá. E aí, o que é que eu vou saber? Que só vai receber o certificado quem cumprir as regras. Porque senão vai ter gente que vai se inscrever, não vai ver os materiais, não vai assistir nada, e vai chegar no dia 10 e vai dizer, eu quero meu certificado. Aí eu vou dizer, legal, você participou? Participei. Vi as aulas, me inscrevi, eu vi, ok. Gerou seu relatório? Que relatório? Eu acho que gerei. Legal. Qual é o teu e-mail? Quando a pessoa me passar o e-mail, cadê esse sistema que ela não criou? Cadê o relatório que ela não gerou? Então, eu não vou liberar o certificado. Por quê? Como é que ela vai ser uma analista comportamental, que é o que está dizendo aqui, ó, analista comportamental, se nem ela tem o próprio relatório? Como é que eu vou fazer um relatório para outra pessoa se eu não tenho meu próprio relatório? Então, a gente vai entregar 100% gratuito, desde que você também participe e participe também das regras que a gente está colocando aqui para vocês. Tá? Estou vendo aqui a Érica. Estou fazendo pós-graduação em Neurociência, Desenvolvimento Humano e Comunicação Não Violenta. Tenho várias certificações em várias áreas diferentes. Me encontrei na pós-graduação. Show de bola. Atuarei em desenvolvimento humano com análise DISC. Show de bola. 360, perfeito. Já criei minha adolescente para divulgação do marketing digital. Perfeito. Gente, então é isso. Vejo vocês hoje às 20 horas, horário de Brasília, onde eu vou estar com a Sônia Alves. Ela é bem legal, vai compartilhar um pouquinho com a gente a experiência dela e como ela conseguiu fechar 98 mil reais com um único cliente. Então, essa live de hoje promete.
Até o pessoal da minha equipe, Luiz, estou curioso para ver essa live aqui de hoje. Então, vejo vocês logo mais às 20 horas, horário de Brasília. E amanhã, terça-feira, a gente vai ter mais uma live de aquecimento. Gente, olha só. Deixa eu só ver o tema de amanhã, para que eu não fale besteira aqui com vocês. Mas amanhã é como usar o DISC de forma estratégica para impactar vidas e crescer profissionalmente. Bem bacana o conteúdo aqui também de amanhã, tá? Então, amanhã, nesse mesmo horário, eu também volto e vou estar junto com vocês às 11 horas. Mas antes, às 20 horas, horário de Brasília, também é comigo e com a Sônia Alves, tá bom? Gente, gratidão, obrigado. Vejo vocês logo mais às 20 horas. Valeu e fui!